confusão da comunhão ou a comunhão da confusão? Em qual dessas duas você se encaixa? Esse é o tema que nós vamos tratar hoje aqui na nossa mensagem, baseado em Gênesis capítulo 11 e também em Atos capítulo 2. Não deixe de curtir e compartilhar. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e seja um canal de bênção para todas as pessoas que você conhece. E agora chegamos no momento da reflexão aqui na IBNU. Vamos estudar um trecho da Palavra de Deus, aquilo que ela tem para nos ensinar nesse dia. E nós estamos falando nesses últimos domingos a respeito de comunhão, como nós podemos valorizar, como nós podemos desenvolver uma comunhão saudável, uma comunhão sadia. Mas um tema que muitas vezes a gente não estuda, não para pensar é: será que qualquer comunhão é válida? Será que todo tipo de comunhão preenche os requisitos que nós temos que estar atentos para realmente produzir aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina? Então o tema que eu quero tratar hoje está lá no livro do Gênesis, no capítulo 11, e nós vamos falar sobre a confusão da comunhão versus a comunhão da confusão. Qual das duas a gente se encaixa? Em qual dos dois modelos nós estamos inseridos? E é muito interessante pensar que muitas vezes o papel, o valor que é dado à comunhão é muito grande, muito elevado. E na sociedade que nós estamos vivendo, nos tempos que nós vivemos, nos nossos dias, esse valor ainda está sendo cada vez mais perdido, ou seja, as pessoas estão cada vez mais individualizadas, e isso eu posso falar muito do Ocidente, daqui dessa parte do mundo onde nós moramos, ou seja, a individualidade, o destaque, você se separar do grupo, se tornar uma pessoa de referência, e isso nós temos aí as redes sociais para apontar isso, nós temos estudos sociológicos que mostram como as pessoas têm cada vez mais buscado o seu lugar debaixo do sol, e não apenas um lugar onde ela possa ser iluminada, mas que na verdade ela cause sombra nas pessoas. Isso tem se tornado um problema recorrente na nossa sociedade. E quando nós falamos de comunhão e nós queremos extrair da comunhão um modelo bíblico, um modelo que aponte para aquilo que se espera dessa comunhão, nós vamos ver um caso, um evento muito interessante, um evento que acontece lá no início da história narrada no texto bíblico, que aponta justamente para uma comunhão de confusão, ou comunhão da confusão, como nós falamos. Vamos ler aquilo que a palavra de Deus nos apresenta lá no capítulo 11 do livro de Gênesis. E o texto bíblico, ele está contando aqui uma história. Eu estou fazendo só esse caminho aqui para poder explicar bem o que vai acontecer, e ele está contando uma história da formação dos povos. Quando nós vamos lendo a história aqui até o capítulo 11, você vai lembrar que logo no início de Gênesis tem o processo de criação de todas as coisas, né? Você tem o capítulo 1 e o capítulo 2 explicando como as coisas vieram a ser. E logo depois, no capítulo 3, já mostra que o princípio da criação de comunhão com o Criador foi quebrado por conta do pecado. Por isso que nós estamos hoje tentando analisar que comunhão nós devemos ter, como que deve ser a nossa comunhão, como que deve estar pautada a nossa comunhão para que ela cumpra esses requisitos que nós encontramos na palavra de Deus. E olha só o que diz o texto bíblico aqui a partir do capítulo 11, verso 1. E diz o seguinte: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor:
Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. É muito interessante a gente parar um pouquinho para analisar esse texto. Esse é um texto que a gente não encontra muitos paralelos na história. Na verdade, quando você lê o texto bíblico e quando a gente passa a estudar, a gente vê, por exemplo, que no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia vai nos apresentar uma questão sobre a corrupção da comunidade, da sociedade, do ser humano, da humanidade. E essa corrupção chegou a tal ponto que diz o texto bíblico, olha que interessante, no capítulo 6, verso 3, diz assim, ó: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos, que é um número meio arbitrário aqui, mas existe até toda uma questão numerológica que explica por que 120 anos. Mas o que está acontecendo aqui é que o ser humano, depois daquele evento ocorrido lá no capítulo 3 de Gênesis, ele vem cada vez mais se afastando da vontade de Deus. Para nós lembrarmos, para a gente trazer a memória, a gente vai lembrar que logo depois que Adão e Eva são pegos ali por Deus no seu pecado, na geração seguinte já começa o assassinato. Ou seja, e o assassinato, inclusive nós temos algumas mensagens falando sobre a história de Caim e Abel aqui no nosso canal, o assassinato ocorre no momento do culto. Ou seja, quando eles estão mostrando a sua adoração, a sua forma de adorar, eles vão, Caim mostra a sua parte, Abel mostra a sua parte, Deus se agrada do que Abel mostra, porque, de acordo com o texto, ele mostra o melhor, aquilo que ele produziu de melhor, aquilo que o seu trabalho produziu de melhor, ele vai e entrega isso ao Senhor, e Deus se agrada disso, e Caim fica com ciúmes e vai lá e ataca o seu irmão Abel. Então, desse ponto, a sociedade ela vai degringolando, ela vai descendo a ribanceira, ela vai apresentando características cada vez mais nocivas, terríveis, de abuso, de várias outras coisas que vão acontecendo aqui. E aí chega nesse ponto que nós estamos falando. Noé é chamado por Deus para construir uma arca porque Deus quer eliminar essa geração dali da face da terra. E tem uma coisa interessante nessa história, eu vou deixar esse ponto aqui para você até cavucar aí na sua Bíblia, pesquisar, ler, porque depois da morte de Abel, você tem duas gerações. O texto bíblico vai dizer, logo ali no capítulo 4, final do capítulo 4 e no capítulo 5 também, que Adão e Eva tiveram mais um filho chamado de Sete. E aí você tem Caim e Sete com duas gerações sendo produzidas a partir dali, né? Gerando filhos a partir desse ponto. E a geração de Caim é essa geração que nós estamos falando aqui do capítulo 6, que vai ser eliminada no dilúvio. E a geração que Noé pertence é justamente a geração de Sete, é a geração que permanece na face da terra. Por que eu estou falando isso? Porque a história de Noé, essa história que nós vemos narrada aqui no texto bíblico, ela possui reverberações em outros povos. E aí você pode pensar, nossa, a Bíblia ela é um livro extremamente influente, ela é um livro que impacta as comunidades. Desde a época da sua criação, da sua escrita, ela já impactou outros povos e influenciou outros povos. Calma, talvez a sua ótica esteja um pouco invertida. E nós vamos explicar isso rapidamente aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a história de Noé ela é narrada em alguns contos sumérios e acadianos antigos. Existe uma grande epopeia chamada Epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, que conta uma história muito parecida com essa aqui de Noé. Conta uma história de um homem, que é Gilgamesh, que é esse herói, e ele vai construir uma grande embarcação, vai colocar vários animais e vai sobreviver a uma grande inundação que ocorre no mundo.
E o que é mais interessante sobre isso é que essa história de Noé que nós conhecemos do dilúvio, ela também tem reflexos em várias tribos espalhadas pelo mundo. Isso é contado principalmente por antropólogos e missionários que também trabalham com antropologia, que ao conhecer alguns povos espalhados no mundo, eles falam, olha, eles têm dentro da sua história de criação do mundo, dentro da história do desenvolvimento do mundo, uma parte que fala de uma grande inundação em algum momento da história. Ou seja, essa história é tão impactante, esse relato é tão impactante que influenciou as histórias de criação de vários povos espalhados pelo mundo, tanto no continente africano, algumas tribos indígenas aqui na nossa grande Amazônia, tanto a Amazônia brasileira como de outros países aqui, nossos países vizinhos, e essa história ela é recontada por essas tribos, por esses povos, mostrando a veracidade e o impacto que essa história teve no mundo todo. E aí nós vamos caminhar, e essa geração de Noé é justamente a geração que nós acabamos de falar aqui, não é? É essa geração de povos que se espalha pelo mundo, que vai começando a conquistar e a ocupar os territórios, inclusive vai dizer aqui sobre o pecado do filho Cam, o filho de Noé, e aí depois Sem e Jafé, eles vão também ser mencionados, vão falando da genealogia desses filhos de Noé, e vai chegar no ponto aqui no capítulo 10, que vai falar dos jafetitas, dos camitas e fala dos semitas. E aí há uma interrupção, porque quando termina de falar dos semitas, entra esse trecho que nós lemos da Torre de Babel. E o que esse trecho tem de interessante? A gente já leu ele, mas eu vou voltar rapidamente para falar três pontos, na verdade, que são muito interessantes. Quando a gente vê o início do texto aqui, a gente vai ver ele dizendo o seguinte: primeiro você tem uma marcação temporal geográfica. Isso é muito interessante, a gente vai falando um pouco aqui sobre a questão da espiritualidade, daquela mensagem que o texto tem, mas também falamos um pouco sobre a teologia do texto. É importante você ir acompanhar e aprender um pouco sobre isso, porque quando você tem, olha, no texto uma coisa como essa, que parece uma nota sem sentido, parece uma coisa, mas por que ele escreveu isso, né? O verso 3 diz o seguinte, né? Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E o que diz depois disso? Diz, eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Essas duas questões que são mencionadas no texto apontam justamente para uma questão geográfica e temporal, ou seja, o autor do texto aqui, que nós atribuímos a Moisés, está explicando para o povo que vai ler o texto dele que a forma de construção desses povos era diferente da forma de construção que o seu povo que estava ouvindo essa história conhecia. É muito interessante porque quando a gente pensa na construção do texto, quando a gente pensa na formação do texto, a gente precisa lembrar para quem que esse texto está sendo construído, para quem que esse texto está sendo escrito. O que o autor quer ensinar com esse texto? Ele está justamente produzindo um texto, está fazendo um registro para um povo, se nós lembrarmos da própria história que é narrada no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros, para um povo que sai de 400 anos de escravidão. E esses 400 anos de escravidão foram anos também de muito trabalho, inclusive isso está expresso lá no primeiro capítulo de Êxodo. Êxodo capítulo 1 vai dizer que o povo de Israel ajudou a construir duas grandes cidades, Pitom e Ramsés, que são duas grandes cidades no Egito, e eles foram os construtores, inclusive. Vocês vão lembrar que eles tinham que fabricar tijolos, eles tinham que fazer também parte desse trabalho. E o texto vai apontar lá em Êxodo que eles tiveram dificuldade pela opressão do faraó. Então, quando ele registra que eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa, o autor está explicando, não era na região que vocês estão. E eles não usavam as mesmas técnicas que vocês usam, por exemplo, que é a construção de pedra, que é algo que é abundante na terra de Israel e abundante ali naquela região onde eles estavam. Então todas as construções ali eram muito mais fáceis de serem feitas em pedra do que em tijolo queimado e em argamassa. E aí vem uma outra questão, que aí já é uma questão que envolve esse desejo, esse sentimento humano de querer se destacar, de querer se colocar à frente das coisas e de querer ter o que nós chamamos de autossuficiência. Olha o que o texto vai dizer, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Ou seja, ele está querendo dizer, nós somos independentes.
Nós podemos nos sustentar. Nós podemos cuidar da nossa própria vida. Nós não precisamos de ninguém para dizer o que nós devemos fazer. E aí o texto continua, né, esse texto que nós lemos, com dois aspectos muito interessantes, que muita gente pode pensar que são aspectos até talvez vingativos de Deus. São aspectos de um Deus que está com raiva, de um Deus que está chateado e de um Deus que vem para justamente impedir que os homens se sucedam, tenham sucesso na sua empreitada. O texto vai dizer lá no verso 6 que quando Deus vê aquilo que está sendo construído, quando Deus olha para a obra que os homens estão fazendo, ele diz o seguinte: eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Aí eu levanto uma pergunta: como assim nada poderá impedir? Será que Deus perdeu o seu poder? Será que Deus ficou fraco de uma hora para outra? Ele não aguenta lutar contra esse desejo, esse ímpeto humano? A questão não é essa. A questão é um pouco mais séria. A questão é que se Deus não interviesse naquele ponto, como ele vai fazer na sequência, no verso, ele fala, ó, venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Se Deus não chegar na história e viesse intervir na história do ser humano, o ser humano teria tomado uma decisão sem volta, que é o grande problema que nós encontramos em processos de comunhão, em ações de comunhão que geram confusão. O problema de nós querermos nos separar definitivamente do nosso Criador, do nosso Deus. Quando Deus intervém ali, quando Deus coloca a sua mão, ele está tendo um ato de misericórdia. Ele está tendo um ato de amor, um ato de cuidado. Ele não está ali como um Deus punitivo, ou como um Deus que vem atrapalhar os seus planos, os planos daqueles homens que estavam ali fazendo essa construção. Ele está, na verdade, impedindo que aqueles homens cheguem a um ponto sem retorno. Cheguem a um ponto onde eles se afastam completamente da presença de Deus e não tenham mais como voltar. É por isso que essa história da Torre de Babel ela é tão interessante. E a gente vai ver na história que a Torre de Babel, nós falamos um pouco sobre a história de Noé na arca com os animais, que é uma história que é replicada em outros textos, mas a história da Torre de Babel ela é uma história que não tem paralelos. Não se encontra um paralelo direto de outras histórias anteriores ao texto bíblico que apontem para essa torre. E é interessante porque ela ainda assim aparenta ter elementos externos conectados a ela. E a gente pode se perguntar, então você quer dizer que a Bíblia, na verdade, ela não é original. Você quer dizer que a Bíblia, na verdade, ela é uma cópia de outros livros e de outras histórias. Quando a gente fala da construção do texto, como nós já falamos agora há pouco, você tem que lembrar também quem é o autor desse texto. Ou seja, você sempre pergunta três coisas. Quem é o autor do texto? Segunda coisa, quem é o receptor do texto? Para quem o texto está sendo escrito? E terceira coisa, que é talvez a mais complicada e a mais difícil, é qual a intenção desse autor ao escrever esse texto? O que ele quer ensinar? O que ele quer registrar? O que ele quer mostrar para o seu público quando ele escreve essas coisas? E uma das características que nós temos sobre a autoria do texto da Torá como um todo, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é que Moisés, que é esse autor, ele tem uma carreira muito, vamos dizer assim, bem-sucedida nos seus primeiros 40 anos, não é? Moisés, a história de Moisés, ela é dividida em 3 tomos, 40 anos dele vivendo no palácio do faraó, 40 anos ele caminhando e pastoreando ovelhas no deserto e depois 40 anos retirando o povo de Deus do Egito e levando para a terra prometida. Inclusive o texto de Deuteronômio conta como foi a sua morte. Ele acaba falecendo no topo do Pisga, né, no alto do Pisga, que é o famoso Monte Nebo. Ele sobe lá para avistar a terra e lá ele morre. Então, quando Moisés escreve, ele faz ali a construção do seu texto, ele está ali usando desses primeiros 40 anos da sua vida, ele sendo preparado para ser um dos governantes do Egito. E lá no Egito, no momento em que o povo de Israel está vivendo no Egito, nós temos o melhor
estudo possível da antiguidade. Era como se fosse, a gente compara muito com a Harvard. Hoje todo mundo fala em Harvard, fala, nossa, você estudou em Harvard, você fez um curso em Harvard, já amplia o currículo da pessoa de uma forma impressionante. Assim era o palácio do faraó e a biblioteca do faraó. Moisés tinha acesso ao melhor conteúdo, ao melhor material, e ele conhecia essas histórias. Por isso que nós falamos que não é nenhum impeditivo dele ter conhecido essas histórias, só que agora, quando ele vai escrever o seu texto, quando ele vai produzir esse texto que Deus entrega para ele entregar para o povo, ele vai reinterpretar essa história. Por exemplo, a gente fala muito sobre Gênesis, quando vai dizer que Deus cria não um sol e a lua, Deus cria dois luminares. Ele cria um luminar maior e um luminar menor, um para iluminar o dia, o outro para iluminar a noite. Por que ele não dá nomes a esses luminares? Porque na cabeça da época, na cabeça da cultura da época, talvez o nome dado a esses luminares se tornariam divindades. Ah, esse aqui é o sol, então agora é um deus sol. Ah, essa é a lua, então é a deusa lua. Isso poderia confundir, porque é um povo que passa 400 anos num ambiente de idolatria, de adoração a imagens, de adoração a uma pluralidade de deuses. Então Moisés tem esse cuidado na hora de escrever o seu texto. E aqui não é diferente. Quando ele vai recontar as histórias que ele conhece a respeito da criação do mundo, ele vai reinterpretá-las e vai colocar a presença salvífica de Deus na história da criação e do desenvolvimento da humanidade. Mas só para a gente entender bem que essa história da Torre de Babel, ela tem algumas características muito interessantes externas à Bíblia. Por exemplo, tem na literatura suméria uma história chamada Enmerkar e o Senhor de Arata, que é uma epopeia, um escrito épico sumério, que fala a história sobre um deus chamado Deus Enki, que desce e confunde a língua da humanidade de forma muito paralela ao que acontece aqui no texto de Babel. E ele também vai falar nessa história a respeito de tentativas dos humanos de construir estruturas monumentais e cidades muito grandes, refletindo justamente essa questão da ambição e da ambição humana e intervenção divina. Também temos o épico que nós já mencionamos, de Gilgamesh, ou Gilgamesh, que não vai falar exatamente da construção de uma torre, mas ele vai falar dessas construções de estruturas monumentais e falando dessa arrogância desses esforços humanos, motivos que são muito comuns, que são repetidos ali na literatura do Oriente Próximo. E também nós vamos ter reflexo na própria arquitetura e na engenharia, que vão apresentar muitas construções, principalmente na região da Babilônia, desse que nós chamamos de zigurates. Inclusive você pode ver aí um zigurate, o que seria um zigurate na história da criação, da história da humanidade, perdão. Alguns zigurates desses são preservados até os nossos dias, né? E falando justamente sobre essa mentalidade, esse desejo da humanidade de construir estruturas muito altas para alcançar o divino, que é exatamente o que acontece ali na Torre de Babel. É uma relação que nós temos entre a ambição humana e o desejo de se perpetuar na história. E aí, o que nós vamos aprender com esse texto? Né? Que a Torre de Babel ela aponta justamente para esse sentimento de autossuficiência, essa ambição humana e a autossuficiência, como nós vemos ali no verso 4, quando eles dizem: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Vamos ocupar o lugar dos deuses. Vamos ocupar o lugar da divindade. É isso que o texto está dizendo. E assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse sentimento, esse desejo de se perpetuar na história, ele é reflexo da queda. Ele é reflexo de como nós, como seres humanos, estamos corrompidos. E aí, quando nós falamos em comunhão, a nossa pergunta é, você vê que eles eram homens do Oriente que estavam juntos numa empreitada. A pergunta é, como que têm sido os nossos processos de comunhão? Como nós temos desenvolvido as relações que nós desenvolvemos interpessoais? Será que nós estamos buscando realmente ser ali comunidades, centros de comunhão que espalham as verdades, o amor e a graça de Deus? Ou nós estamos querendo realmente chegar num ponto de autossuficiência com a nossa ambição exacerbada? E mais, quando Deus intervém nesses ambientes, parece que são ambientes de confusão. São ambientes onde o destino, o resultado
daquilo que se produz nesses ambientes de comunhão é a confusão. E aí muitas vezes nós não entendemos quando Deus vem e atrapalha os nossos planos. Quando Deus vem e mexe e muda a estrutura, muda aquilo que está acontecendo. Nós às vezes ficamos até com raiva, com ira, nós ficamos chateados. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus não deixou que a gente desenvolvesse o nosso trabalho como a gente estava pensando? É interessante o texto ali de 7, 8, como nós já lemos, ele fala, né? Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. E a gente pode pensar que isso é um ato de vingança de Deus. A gente pode pensar que isso é um ato de um Deus que é um Deus mimado, que é um Deus que não pode ter ali, não pode ver as pessoas fazerem uma coisa sozinho. Mas a verdade é que Deus conhece o nosso coração. A verdade é que Deus conhece as intenções profundas daquilo que nós desenvolvemos. A verdade é que quando nós não prestamos atenção para essa falta, esse distanciamento que nós estamos caminhando longe do nosso próprio Deus, Ele sabe que o resultado é ruína. Ele sabe que o resultado é a morte. Lembre do caso de Caim e Abel que eu mencionei antes. Deus estava ali, Deus estava presente no culto. Será que Deus fechou seus olhos e não percebeu que Caim tinha a intenção de matar Abel? Não é isso. Não é isso que expressa o texto. É que o texto expressa justamente essa inclinação nossa em querer fazer o mal, em querer prejudicar o outro, porque o outro se destacou diante de nós. Então nós, quando comunidade, como grupo, estamos unidos, estamos pretendendo fazer algo que não está conectado com o desejo e com a vontade de Deus para aquilo que Ele pretende que a humanidade se desenvolva, como Ele pretende que a sua criação haja, como era lá no Éden, não é? A parte perfeita do Éden, onde o homem poderia caminhar com Deus no final da tarde, onde o homem poderia se relacionar beneficamente, pacificamente com toda a criação, com todos os animais. Não é? A gente vê isso em muitos quadros sobre o Éden, quando a primeira coisa que o pessoal gosta de colocar do lado do ser humano, do homem e da mulher, é um leão. Porque a gente sabe hoje que a nossa relação com os felinos, a não ser que tenha sido uma relação de uma criação, como acontece em alguns ambientes aí de preservação animal, né? Onde aqueles pequenos leões e leoas são criados junto dos seres humanos e aí eles desenvolvem uma relação de afeto e de carinho um pelo outro. Mas deixa o leão sem comer umas 2 semanas e aparece lá no recinto para você ver o que acontece. Normalmente nos desenhos que a gente vê, o leão está do lado do ser humano para mostrar, tá vendo? Olha, aqui era um ambiente de paz, o leão não atacava ninguém, o tigre não atacava ninguém. Então, porque era essa ideia de perfeição, do ser humano caminhando no meio da criação. E quando o ser humano se afastou de Deus, e não foi Deus quem se afastou do ser humano, foi o ser humano que decidiu volitivamente tomar as decisões que o afastaram de Deus. Quando isso aconteceu, você teve assassinato, você teve homens realizando coisas terríveis, principalmente por conta da sua força contra mulheres. Você tem vários casos. E olha só o que é mais interessante, eu vou só citar isso para nós passarmos para o próximo ponto. Quando nós vemos a história, né, nós falamos da história da geração de Caim, da genealogia de Caim, que acaba sucumbindo ali no dilúvio, e a geração de Sete. Aí você pode pensar, então, se tinha uma nova geração, esse desejo, esse ímpeto de andar fora, afastado de Deus, não passou, porque ele morre ali no dilúvio. Não é isso que a gente vê. A geração de Sete também estava contaminada pelo pecado. E essa geração, que é essa geração da Torre de Babel, já apresenta esses traços. Mais para frente um pouco, essa geração de Sete vai ter a famosa história de Sodoma e Gomorra. A história de Ló com os 2 seres angelicais, os 2 seres celestes que vêm à cidade e ele hospeda na sua casa, e uma cidade inteira tentando abusar desses homens como algo normal, como algo cotidiano. E Deus vai lá e destrói as 2 cidades por conta do pecado que já tinha atingido o ápice naquela existência. Então, nós temos essa situação, quando tentamos caminhar longe, afastados daquilo que Deus propõe para nós,
nós vamos talvez sofrer essa intervenção divina. E qual é o resultado? O resultado é essa desunião que é apresentada aqui no texto, ou seja, por isso foi chamada Babel, ou também chamada de Babilônia, alguns textos vão trazer, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e os espalhou por toda a terra. Então, muitas vezes nos nossos relacionamentos de comunhão, essa comunhão da confusão, nós vamos ver que ela não vai persistir, ela vai se espalhar. Às vezes é o próprio Deus que está intervindo para destruir, dirimir esses desejos impuros, esses desejos humanos de querer ter proeminência, de querer ter destaque e se afastar completamente do nosso Deus Criador. Mas aí a gente levanta uma outra pergunta. Se essa é a comunhão da confusão, o que seria a confusão da comunhão? Ou seja, o que significa esse misturar de coisas que causam confusão, mas que na verdade é a comunhão que nós devemos buscar, que nós devemos valorizar e que é o desejo de Deus para a nossa vida. E para isso a gente tem o texto muito interessante, muito impactante lá do livro de Atos. E no livro de Atos, logo no início do capítulo 2, nós vamos ver um ambiente de confusão que demonstra como a comunhão está muito bem azeitada, ela está lubrificada, ela está respondendo aos anseios e aos desejos que o próprio Deus colocou na sua palavra para a humanidade. Vamos ler o que diz o capítulo 2, a partir do verso 1, e diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Essa história ela é uma história muito conhecida. Ela é a história do que nós chamamos do evento da descida do Espírito Santo em Pentecostes. E quando nós falamos na confusão da comunhão, é justamente isso que eu quero destacar aqui para vocês. Olhem só o que o texto fala dos povos a respeito de onde eles vieram, das localidades geográficas de onde eles vieram. O texto faz questão de registrar isso, porque Jerusalém estava havendo a festa, que é chamada festa de 5 semanas, ou seja, de 50 dias, depois da Páscoa. E essa era a festa chamada de Sucote, ou dos tabernáculos. Essa festa relembrava ao povo do período em que eles viveram em tendas no deserto. Então, quando havia a festa, essa era uma das 3 festas que os judeus eram chamados, convocados a vir a Jerusalém para prestar culto. E essa festa trazia gente de onde? Olhem só os marcos geográficos. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês verem agora um mapa, para vocês verem os locais e acompanhem aí a descrição desses locais. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Ou seja,
todas essas regiões onde havia comunidades judaicas espalhadas nessas localidades vieram a Jerusalém por conta dessa festa. Claro que não vieram as comunidades inteiras, vieram parte dessas comunidades, mas havia ali um crescimento populacional em Jerusalém, e Jerusalém praticamente triplicava de tamanho nesses períodos, com os visitantes vindo de outros lugares. E aí o que nós vemos? Imagina esses povos, essas comunidades, nas suas línguas originais. No povo vindo lá de todos os cantos do império. Se eles falassem hebraico, qual tipo de hebraico, qual sotaque de hebraico eles traziam? Se eles falassem nas suas línguas, das suas regiões, como que haveria esse entendimento? Então nós temos aqui um evento que desfaz o evento de Babel. Em Babel, por conta dessa confusão que vai ser gerada por uma comunhão mal azeitada e mal preparado, ou seja, com intenções que não são as intenções esperadas de acordo com o que a própria palavra nos apresenta, essa confusão gerou esse rompimento de comunicação, gerou essa separação dos povos, gerou essa mistura das línguas, fazendo com que os povos se afastassem. Diz lá o texto que espalhou eles pela face da terra. Agora no evento de Pentecostes nós temos o movimento contrário, povos de todos os lugares vindo a Jerusalém para prestar o seu culto e aí trazendo as suas culturas, trazendo as suas características regionais para aquela festa, agora estão todos tendo esse movimento que aconteceu em Babel sendo desconfigurado ou destruído por conta da ação do Espírito Santo. Então, nós percebemos aqui características muito importantes a respeito de como deve ser a comunhão. Como deve ser o espírito daqueles que querem estar unidos, daqueles que querem partilhar do mesmo sentimento, daqueles que querem conhecer e compartilhar experiências. Ou seja, quando nós percebemos que a comunhão que ela não cai na confusão, mas na verdade ela gera frutos eternos, ela parte de uma missão celestial. Olha que interessante, Mateus 28 é um texto muito conhecido, o final dele diz o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse texto muito claro de Mateus, da missão que Jesus passou, e ali depois Pedro vai pegar essa missão, estando em comunhão com seus irmãos, buscando ali, esperando aquilo que vai ser dito, na verdade, no capítulo 1, não é? Do livro de Atos. Olha só o que diz, que no versos 4 e 5, depois do verso 8, diz o seguinte: em certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem, Jesus falando para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí no verso 8, que é o verso final, a sua última ordem, diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então esse texto que nós lemos no capítulo 2 de Atos demonstra justamente esse momento em que eles estavam em comunhão, aguardando a instrução e o poder que viria através do Espírito Santo. Então isso demonstra já um alvo diferente, um objetivo diferente da comunhão que eles estão desenvolvendo. Eles não estão procurando se destacar. Eles não estão procurando estar juntos para construir obras faraônicas, obras gigantescas, obras que os marcassem na história. Eles estão juntos aguardando a instrução e o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Então nós temos esse marco dessa missão celestial divina e desse propósito divino que permeia, que instrui, que orienta os processos de comunhão baseados naquilo que a própria palavra de Deus nos apresenta. E aí, essa missão celestial, ela vai se desdobrar em ação. Ela vai se desdobrar em ações práticas que vão justamente apresentar esse evangelho, apresentar essa salvação
para as pessoas, ou seja, o objetivo da comunhão dentro do corpo da igreja, dentro do corpo de Cristo, daquelas pessoas que estão unidas ali num só propósito, é levar as outras pessoas ao conhecimento da palavra e do amor salvífico de Deus no seu Filho Jesus Cristo. Olha o que Pedro vai dizer, a gente não leu esse texto, mas ele está lá no capítulo 2 de Atos, eu vou até ler aqui no próprio texto bíblico para a gente ver direitinho o que ele está falando. O texto vai dizer o seguinte ali a partir do verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Havia essa promessa do recebimento do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos em comunhão, quando nós temos a nossa comunhão ajeitada, nós temos a nossa comunhão balanceada e uma comunhão que reflete o desejo que Deus tem para a sua criação, que reflete aquilo que Deus propôs lá no Éden, essa comunhão ela tem esse objetivo, ela tem essa missão, levar pessoas ao conhecimento da graça de Deus. Então, quando nós pensamos em comunhão na igreja, isso nunca pode estar dissociado. E precisamos estar atentos, muito atentos. Será que a comunhão que eu estou desenvolvendo, será que o meu ensejo em estar junto dos meus irmãos é um ensejo de fazer o meu nome mais proeminente? É o desejo de eu querer construir coisas que o meu nome nunca mais se apague da história? É o desejo de eu estar por cima, de eu ser um destaque, de que o meu nome seja propagado aos quatro cantos? Ou é esse desejo que os discípulos demonstraram aqui, de levar essa palavra salvadora e transformadora para as pessoas? Como nós temos desenvolvido a nossa comunhão? Como nós temos sido agentes de transformação dentro dos nossos grupos de comunhão? Como nós temos pensado os relacionamentos e as relações que nós temos vivido? E é muito interessante que essa comunhão, ela não ocorre, em hipótese alguma, sem a capacitação divina. Quando nós não aguardamos ou quando nós achamos que não precisamos estar conectados com Deus, buscando diariamente, incessantemente, suas orientações através do estudo da sua palavra, quando nós achamos que já sabemos tudo, não, isso aí já está tranquilo, a gente faz isso aqui de letra, é muito fácil. Estamos acostumados a fazer, a gente já sabe o que tem que fazer, não precisa ficar gastando tempo estudando a Bíblia. Estudar a Bíblia para quê? A gente já sabe a Bíblia. Agora a gente quer estudar coisas do cotidiano. O que a sociologia tem para falar sobre o comportamento humano? O que as outras disciplinas têm para falar sobre como nós devemos ser? O que nós podemos pensar aqui sobre finanças? Como que nós podemos desenvolver? Todas essas questões, elas são acessórias, elas não são ignoradas, elas não devem ser ignoradas, mas elas são questões acessórias à vida cristã, à vida que nós queremos desenvolver, porque o ponto crucial e principal é recebermos capacitação do próprio Deus. E a própria palavra nos diz como nós podemos fazer isso. Existem várias cartas aqui do apóstolo Paulo, por exemplo, explicando como que a igreja deve se comportar e como que ela deve buscar esse relacionamento saudável uns com os outros e com o Pai que nos chamou. É muito interessante isso, quando nós começamos a perceber que as pessoas elas estão cada vez menos dedicando tempo e dedicando a sua vida em conhecer a vontade desse Deus Criador, mais próximos elas estão de fazer grupos de comunhão que se afastam da vontade dele, que causam confusão no final da vida. Então, na confusão da nossa vida, nós devemos buscar comunhão que nos aproxime de Deus. Olha o que diz aqui o verso 4, 5 e 6, dizendo que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí ele diz, né, que havia esses judeus de todos os lugares, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, que quando ouviram esse som, que parecia um som de confusão, se ajuntaram para ouvir o que aqueles homens
estavam ali dizendo. Ou seja, o que parece muitas vezes ser confusão é Deus caminhando, direcionando as pessoas para realizar o seu propósito aqui na Terra. Então, fica aí o meu convite a você, para que você busque comunhão que não cause confusão, mas que você não tenha medo da confusão que a comunhão vai causar em você. Porque quando nós temos grupos de comunhão, como nós vimos aqui dessas nações, desses povos que são mencionados aqui, nós percebemos que muitas vezes nós não queremos estar ali inseridos em grupos que sejam muito diferentes dos nossos. Nós podemos cair nesse erro em achar que nós só podemos nos relacionar com pessoas que são iguais a nós. Mas o que nós vemos no final da história de Atos, que nós acabamos de ler, nós vemos justamente que grupos diferentes, de pessoas que tinham origens diferentes, tiveram uma ação extremamente unida, gerando uma comunhão sincera, gerando um sentimento de pertencimento a uma comunidade que preza pela saúde das pessoas, preza pelo espírito das pessoas, que preza pelo crescimento das pessoas. Não um crescimento individual, mas um crescimento coletivo, onde as pessoas se ajudam mutuamente. Olha o que diz o finalzinho ali desse trecho que nós lemos a partir do verso 44, diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam de todas as refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A comunhão que parte de uma confusão, de entendimentos diferentes, de relacionamentos ali que parecem não estar coesos porque têm origens diferentes, têm histórias diferentes, têm jeitos de fazer as coisas diferentes. Essa comunhão, quando ela é banhada pelo derramar do Espírito Santo, ela gera coesão, ela gera unidade, ela gera compartilhamento e ela gera crescimento de todos os membros dessa comunidade. Por isso, novamente eu digo, busque comunhão. Comunhão baseada na relação do Espírito Santo. Busque ser agente de transformação para as pessoas que estão próximas a você, para as pessoas que você conhece, levando esse amor que você conheceu ali do próprio Senhor, que você viu transformar a sua vida, que você pode apresentar isso para as outras pessoas que estão ao seu redor. E não tenha medo das confusões. Não tenha medo das diferenças de pensamento, das diferenças de relação, da diferença de origem, da forma de falar. Busque vencer essas barreiras. Aquilo que nós vimos aqui, um povo unido que queria construir seu nome para perpetuar na história, a intervenção divina separa para que eles não chegassem num ponto que não pudessem retornar. E lá em Atos, na inversão dessa história, nós vemos ali povos de todos os lugares do mundo sendo transformados por uma única palavra, que é a palavra que emana do nosso Criador, de salvação e de transformação através do nome de Cristo Jesus. Que as pessoas que você conhece possam ser impactadas pela sua vida. Que os grupos de comunhão que você pertence sejam também transformados pelo Espírito Santo. E que você seja sempre um agente de transformação no reino. Deus o abençoe. Amém.